Libras é uma linguagem, Procris? Não é uma linguagem. Por que que Libras não é uma linguagem? A linguagem, ela abrange todas as formas de comunicação. Todas as formas. Ela pode ser verbal, ela pode ser não verbal. Por exemplo, códigos e siglas, por exemplo, é uma linguagem. Tem determinadas profissões que eles utilizam determinadas linguagens, determinadas siglas. E aquelas pessoas que estão ali naquele convívio, elas conseguem se comunicar através daquela linguagem, daquelas siglas, daqueles códigos. E também existe a linguagem não verbal. Se, por exemplo, eu fizer assim com você, o que que você entende? Tá tudo certo, tá É, beleza, é. certo? Ou que você até está me perguntando, né? Você está bem, Você tá bem, né? tá tudo certo? Então, isso é uma linguagem. A linguagem ela é mais ampla, diferente do como a gente viu que Libras ela é o idioma, é uma língua própria daquela nação. Então, às vezes as pessoas confundem muito. Ah, é uma linguagem. Gente, ela era considerada talvez uma linguagem antes de ela ser oficial. Hoje é preciso respeitar que a Libras ela é uma língua reconhecida por lei. A gente vai falar mais sobre isso aí durante essa conversa, tá bom? É verdade, é verdade. E você fala nessa questão de linguagem aí, né? Deu para entender que a linguagem, no geral, também ela não tem uma estrutura, como você falou, né? Que a língua tem uma estrutura gramatical, tudo certinho. Você falando me lembrou um pouquinho aquela linguagem que os militares usam, os seguranças, né? Quando estão falando no rádio, tipo QSL, QRU, 32, né? Aquela coisa, né? E, e também o famoso jargão jurídico, né? Às vezes a gente vê um advogado conversando com outro e parece que é outra coisa, né? Que É não é outra mais coisa. português, né? A É gente uma não linguagem entende que só aquela pertence linguagem. àquele meio, né? Exatamente. A gente não entende aquela linguagem. Só eles que estão ali, que já, né, já se familiarizaram, já sabem o que significa cada coisa. E a gente não entende aquela linguagem. Mas Libras não é isso. A Libras, ela é realmente uma língua. Tem toda, como você falou, aí tem toda uma estrutura gramatical, uma gramática, é diferente. Não é linguagem, tá? Não é linguagem. Legal. Até numa pesquisa que a gente fez, né? Outras formas de linguagem que são citadas, por exemplo, linguagem visual, né? Jornais, revistas, mapas, são formas de linguagem. Eles comunicam como você chegar de um local para o outro, né? Uhum. Então, são formas de linguagem. Eu fiquei até impressionado que falou também sobre a linguagem musical e a linguagem cinematográfica, e é verdade, né? A música comunica bastante, e vídeos e filmes, né, como que a gente está até fazendo aqui agora, um vídeo, ele também é uma linguagem que comunica bastante, né? Mas ele não é uma língua com estrutura, tudo certinho nesse quesito, né? Exatamente. Então Diferente. dá para dizer que talvez a linguagem seria as formas de expressar uma língua, né? Ou de expressar a comunicação. Qualquer forma que você expressa a comunicação seria uma linguagem. E a língua é aquela estrutura que vai fazer com que você se comunique da maneira correta. Não é isso? Isso mesmo. Tá vendo? Eu sou um bom aluno. Estou aprendendo bastante. Verdade. Sabe outra coisa, gente, que Libras não é, e isso é até um preconceito. E olha, quando eu falo aqui de preconceito, não é uma coisa pejorativa. É literalmente o que significa a palavra, preconceito. Um conceito pré-concebido, um conceito que você forma pelo que você ouve de outras pessoas, mas quando você não tem um conhecimento aprofundado, né? E na Libras existe esse preconceito, que é Libras, Procris, é mímica. Não, não é mímica. Por que que não é mímica, gente? Porque a mímica, ela é uma forma de mostrar um pensamento, um sentimento, através ali dos símbolos, dos gestos, né? E Libras não é mímica. E tem muitas pessoas, isso que olha só, confundem. Tem um recurso utilizado na Libras, né? Ele é utilizado para classificar objetos, formas, intensidade, que é chamado de classificadores,
nós utilizamos esses classificadores para realmente dar mais detalhes, dar mais vida à sinalização. Aí tem muita gente que confunde, acha que isso é mímica, né? Mas não é. Até porque os classificadores, eles são, tem toda uma configuração que ajuda na compreensão. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu segurando aqui e eu fazia assim, você já entende que é um copo bebendo alguma coisa, né? Certo. Sim. Isso aqui é classificadores, porque eu utilizo exatamente dessa maneira a mão em C para representar um copo. Então, isso é classificadores, não é mímica. Mímica, estaria fazendo de qualquer jeito, mas não é o caso. Eu estou utilizando Isso seria uma mímica, né? Ou isso, né? Seria uma isso mímica, né? seria uma mímica, né? Mas aqui eu estou utilizando a forma para dar detalhes ao que eu estou fazendo. Então, isso traz um pouco de confusão, mas é importante entender que Libras não é mímica. Os classificadores, eles são utilizados para dar vida à sua sinalização. Consegue classificar, dar detalhes daquela história. Por exemplo, quando vamos contar uma história em Libras, nós utilizamos bastante classificadores para dar vida à história. Mas é algo estruturado, é um recurso da língua brasileira de sinais que é utilizado para ajudar ali na sinalização, mas não a mímica. Olha só que interessante. E ó, acho que você deixou um gancho de um ótimo assunto para um próximo episódio, viu, Procris? Verdade, Classificadores. verdade. O que que vocês acham? Se quiser saber mais sobre classificadores, coloca aí depois nos comentários, tá? Para falar, quero saber mais, como é isso? Que é muito legal o assunto e muito É verdade. enriquecedor. Sim, sim, com certeza. Tá vendo? De repente é um desmistificando os classificadores. Olha só. Tá vendo? Verdade. Gente, se até aqui esse conteúdo está fazendo sentido para você, você está gostando, tá? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa lá o sininho das notificações, porque a gente pretende daqui em diante estar sempre trazendo bastante conteúdo para vocês, tanto o conteúdo técnico de aprendizagem da Libras, como conteúdo que envolva também essa questão da criança aprender, da criança se engajar com o idioma, para a gente conversar com vocês, pais, mostrando a importância e o crescimento que a criança tem quando ela está aprendendo Libras. Então, se inscreve e segue a gente também no nosso Instagram, não é, Procris? Qual é o Isso. nosso Instagram? Like Libras Kids. Esse Instagram é direcionado para o ensino de crianças aí aprenderem Libras. Então, se inscreve lá, tá? E lá já tem muito conteúdo legal, e já alguns dos nossos alunos que já se comunicam com a Libras. É muito legal, vocês vão gostar bastante, tá certo? Seguindo, Procris, a gente até falou um pouco sobre isso quando a gente perguntou se ela é brasileira, mas vamos aprofundar mais. Libras, ela é universal? Então, ela não é universal. Porque lembra o que eu falei, né? Que Libras, a sigla Libras, é a língua brasileira de sinais. As línguas de sinais são universais. Por exemplo, em cada país ou região, ela tem uma língua de sinais. Tem, por exemplo, a ASL, que é a língua de sinais americana. Tem, por exemplo, a LSF, que é a língua de sinais francesa. Tem a LGP, que é a língua gestual portuguesa. Olha só. Então, assim, cada país ou região, ela tem a sua língua de sinais própria. Nesse caso aqui, de nós aqui do Brasil, utilizamos a Libras, né? E até um detalhe, isso que muita gente confunde os sinais. Olha só, presta bem atenção. Os sinais de língua de sinais é exatamente esse aqui, ó. Isso, que envolve todas as línguas de sinais, tá? Língua de sinais. E o sinal de Libras, ele é assim, tá? Eu vejo muita gente se confundindo, eu vejo assim nas redes sociais, fazendo esses sinais aqui para Libras. É um sinal realmente utilizado antes, mas foi atualizado, e esse sinal aqui é o sinal de Libras.
Você pode fazer desse jeito ou desse jeito aqui, ó, um movimento balançando a mão, tá certo? Mas respondendo a pergunta, realmente ela não é universal. Cada país ou língua tem, cada país ou região, ela tem a sua própria língua de sinais. É isso. É uma coisa que, na verdade, ela é até óbvia, mas como muitas pessoas ainda não se aprofundaram sobre o que significa Libras e as línguas de sinais, elas não conseguem ter essa percepção, né? Mas, por exemplo, existe o português de Portugal e o português brasileiro. Olha só. É o mesmo idioma, mas ele tem variações que fazem com que o português de Portugal seja um e o português brasileiro seja outro. E apesar de que, de modo geral, você consegue entender o todo, tem muitas palavras que geram bastante confusões entre esses idiomas, né? É verdade. Então, por isso também é bom a gente entender que Libras, ela não é universal, ela é a língua de sinais do Brasil. E os outros países têm a sua língua de sinais.